Eu já tive a oportunidade de dizer neste canal que uma das fontes mais fidedignas para saber o que vai ser cobrado na sua próxima prova é acompanhar o que a sua banca tem cobrado nas últimas provas. Muito provavelmente os conteúdos principais cobrados pela banca, aqueles que ela dá maior atenção e aqueles que ela melhor qualifica, serão cobrados em provas futuras. Então, uma das formas mais fáceis de detectar aquilo que pode estar na sua próxima prova é acompanhar o que a sua banca fez nas últimas provas dela. Então, pensando basicamente em quem vai fazer os concursos da Advocacia Pública Federal e, neste caso, estadual ou municipal, promovidas pelo CESP, eu resolvi a prova de processo civil, os 12 itens de processo civil da última prova da Defensoria Pública da União, aplicada, obviamente, pelo CESP. Muito bem, vamos à solução dos itens para que os senhores possam, na verdade, identificar quais são os principais temas, como eles foram cobrados, quais são as soluções dadas e quais seriam, na verdade, as respostas esperadas. Espero que os senhores me acompanhem até o final do vídeo, porque há muito conteúdo importante cobrado na DPU 2017 e espero que analisemos juntos. Estamos então com a prova da DPU, aplicada pelo CESP em 2017. Vamos analisar a prova de processo civil, que é o que nos interessa para os concursos da Advocacia Pública. Existe um textinho antes do enunciado das questões, vamos analisar. Deixa eu apagar um pouco aqui para não comprometer a leitura. Diz assim: um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada um dos jurisdicionados não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. Se é ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. O texto está falando, na verdade, da falta de legitimação ou da falta de efetividade de um texto processual, ou seja, de um código processual que não consegue estabelecer na vida prática aquilo que ele delimita como sendo justo, correto para ser aplicado a fim de resolver as lides. Todas as vezes que você tem um sistema processual que é ineficiente, você tem, na verdade, uma garantia formal e não uma garantia material, o que geraria, no dizer do texto, uma pura ilusão. Muito bem, professor, esses textos que o CESP gosta de colocar antes dos enunciados das questões, esse aqui foi retirado da exposição de motivos do CPC 2015. Às vezes o CESP tira da própria doutrina, às vezes ele tira de jurisprudência, às vezes ele tira de um recorte de jornal, ou seja, de uma notícia, e aí ele coloca o texto apenas para deixar bonitinha a coisa. Você perguntar, professor, qual a verdadeira razão da existência desse texto e a importância dele para a minha prova? Eu vou te dizer que não é muita, até porque eu nunca vi o texto responder absolutamente nada. Fica bonitinho e tudo, mas você poderia começar a resolver ou a ler os questionamentos sem necessariamente passar por esse texto. Vamos, portanto, aos questionamentos, que é o que nos importa no momento. De todo modo, o CESP diz o seguinte, tendo o texto precedente como referência inicial, julgue os itens à luz do entendimento, agora sim, da jurisprudência e da doutrina, acerca das normas fundamentais de direito processual civil. Esse é o tópico. Eu tenho que entender sobre doutrina e jurisprudência e sobre normas fundamentais do processo civil. Vamos à questão 31. A ausência de contestação, então a ausência de contestação nos remete à revelia na ação rescisória, rescisória, ausência de contestação e, portanto, revelia em ação rescisória. Faz presumir que são verdadeiras as alegações da petição inicial, isso aqui são os efeitos da revelia, haja vista que, nesse caso, a regra de revelia supera o princípio da preservação da coisa julgada. Bom, de um lado você tem uma coisa julgada estabelecida pelo Poder Judiciário e do outro você tem os efeitos da revelia. Aqui nós temos que analisar o seguinte, veja bem, a preservação da coisa julgada, ela é revestida de interesse público. O Estado, o Poder Judiciário, que estabeleceu a decisão judicial, que transitou em julgado e, portanto, pacificou o conflito, ainda que pelo exercício da jurisdição, ela reveste-se de interesse público, isso é importante dizer. Então, se ela se reveste de interesse público e se esse interesse público é indisponível, é correto dizer que a simples ausência de contestação torna verdadeiro o que o autor da ação rescisória disse para afastar a coisa julgada? Errado, nós não temos os efeitos da revelia
na ação rescisória quando ausente contestação. É importante dizer isso, existe jurisprudência do STJ sobre isso, eu não vou ler a jurisprudência e eu deixo aqui na descrição do vídeo toda a jurisprudência e todo o dispositivo legal que eu utilizei para responder os questionamentos. Para o vídeo não ficar demasiadamente longo, eu vou deixar toda a referência jurisprudencial e toda a legislação na descrição do vídeo. Eu vou fazer uma coisa também interessante aqui que me ocorre agora. Eu vou pontuar na escala de 1 a 5 o grau de dificuldade de cada questão para que no final a gente chegue à conclusão se a prova de processo civil aqui da DPU foi difícil, fácil ou mediana. Eu diria que essa questão teria nota 3 em grau de dificuldade, tá? Não é uma questão difícil, também não é uma questão fácil, 3 ali fica no meio. Vamos lá, questão 32. Para garantir os pressupostos mencionados em sua exposição de motivos, o CPC estabelece de forma exaustiva as normas fundamentais de processo civil. Questão grau de dificuldade 1. Bastava com que você conhecesse o artigo 1º do CPC, que diz que as normas fundamentais de processo civil vão estar tanto no CPC 15 quanto também na Constituição Federal de 88. Então a expressão exaustiva torna o item 32 errado, razão pela qual nós temos aí duas questões, as duas primeiras questões erradas no que diz respeito à prova da DPU, Processo Civil 2017. Vamos ao item 33. No item 33 nós temos: voltado para a concepção democrática atual do processo justo, o CPC promoveu a evolução do contraditório, até aqui tudo bem, que passou a ser considerado efetivo, tudo bem, apenas quando vai além da simples possibilidade formal da oitiva das partes. Se você pegar o CPC no artigo 7º, você vai ver lá que ele estabelece que o juiz deve zelar pelo efetivo contraditório. E a doutrina entende como efetivo contraditório o contraditório substancial, não simplesmente aquele contraditório formal. O contraditório precisa ser real e não apenas estabelecido na letra fria da lei. O artigo 7º do CPC responde o questionamento. É importante também dizer que nesta evolução do contraditório, o CPC estabeleceu também o contraditório prévio. Isso está no artigo 9º e no artigo 10º também a proibição de decisões surpresa. Então o item 33, a questão 33 está correta e o grau de dificuldade também é 1, porque decorre de texto legal. Vamos lá. 34. Apesar de o CPC garantir às partes a obtenção em prazo razoável, aqui você é levado a pensar basicamente na duração razoável do processo, da solução integral de mérito. Esse direito já existia no ordenamento jurídico brasileiro até mesmo antes da emenda constitucional 45. Eu adianto que o item está correto. Nós temos que o prazo razoável de duração do processo existe no CPC 2015, existe na emenda constitucional 45 de 2004, mas ele já existe no ordenamento jurídico brasileiro, podemos dizer, inclusive, desde a ratificação do Pacto de São José da Costa Rica, e nesse caso específico nós temos que isso foi em 1992. O Pacto de São José da Costa Rica estabelece o direito à razoável duração do processo, e isso foi ratificado pelo Brasil em 1992, de forma que eu posso dizer que a questão está correta, porque eu também posso dizer que a emenda constitucional 45 apenas erigiu a fundamento constitucional a razoável duração do processo, mas isso já existia antes dela sim, e também antes, obviamente, do CPC 2015. Então a questão eu vou colocar aqui com um nível 2. Um nível 2 de dificuldade, tá? Dando continuidade aos itens, nós temos o seguinte: a respeito da competência, julgue os itens subsequentes com base no entendimento da doutrina e da jurisprudência sobre o assunto. Vamos lá. Item 35. Segundo o entendimento do STJ, ainda que possível o reconhecimento da conexão entre dois processos, será impossível a sua reunião quando isso puder implicar em modificação de competência absoluta. Isso é verdade, tem jurisprudência. Todas as vezes em que eu for reunir dois processos conectos, isso determinar a modificação de competência absoluta, eu não posso fazer isso. Imagine, por exemplo, que processos conexos correm na justiça comum e na justiça criminal. Eu não vou juntá-los, porque isso seria modificação de competência absoluta, devendo-se, nesse caso, reconhecer a questão de prejudicialidade, artigo 313 do CPC, entre as demandas, e suspender uma delas. Correto, grau de dificuldade aqui 3, você teria que conhecer tanto jurisprudência como legislação.
36. O julgamento de ação contra o INSS, que objetiva o reconhecimento exclusivo do direito de receber pensão decorrente de morte, então aqui o pedido é de pensão por morte, não será de competência da Justiça Federal, caso seja necessário enfrentar questão prejudicial referente à união estável. Isso está errado. Tem jurisprudência do STJ dizendo que se a questão da união estável for prejudicial à concessão do benefício, a competência da Justiça Federal se mantém e ela analisa se há ou não união estável, diferentemente de quando, por exemplo, a parte ingressa com o processo para discutir tão somente a união estável, obviamente que essa competência seria da Justiça Estadual. Então, item 36 incorreto, e aí nós temos um grau de dificuldade 3, seria necessário conhecer a jurisprudência do STJ sobre o tema. Item 37. O CPC permite à parte a propositura de ação de execução de título executivo simultaneamente à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Sim, isso está no artigo 55. Na verdade, o artigo 55 da Constituição Federal, de novo sobre conexão, tivemos conexão aqui na questão 35, estabelece que eu posso reunir essas ações porque o CPC as considera conexas. Inclusive, o artigo 55 diz que esse é um caso de conexão e cita explicitamente essa situação. Agora, ele diz que o CPC permite a propositura dessas ações simultâneas desde que haja conexão. Esse desde que aqui impõe uma obrigação de conexão. E a jurisprudência do STJ diz que não, que a conexão não é uma obrigação, ela é uma faculdade do julgador, razão pela qual o item 36 está equivocado. Eu daria um grau de dificuldade 4 para a questão, porque você teria que conhecer a lei no que diz respeito à existência desta conexão, mas teria que também conhecer a jurisprudência bem específica que diz que a conexão não é obrigatória, ela é uma faculdade do julgador, embora essa decisão jurisprudencial não esteja diretamente ligada a esse caso de conexão, ela é justamente o que torna o item errado, porque esse desde que haja transforma a coisa aqui em obrigatória, quando na verdade ela é facultativa. Então, aqui peso 4 diz o seguinte: tendo em vista que uma das funções primordiais do STJ é a sistematização da uniformização da jurisprudência relativa à legislação processual, julgue os itens à luz do entendimento deste tribunal. Ou seja, é só para levar em consideração a jurisprudência do STJ. 38. Nos processos coletivos contra a União, o beneficiário de sentença coletiva procedente que for promover individualmente a execução da parte que tiver direito, deverá observar o prazo prescricional de 5 anos, ok, jurisprudência do STJ, está na descrição do vídeo, contado a partir do início da execução coletiva. Isso está errado. A jurisprudência diz que o início desse prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da decisão na ação coletiva. Então aqui você tem, neste caso, o item errado. Eu daria dificuldade 3, porque teria que conhecer jurisprudência do STJ. Vamos lá. Nas ações civis públicas promovidas pela DPU, a legislação pertinente prevê a dispensa do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e outras despesas para a parte autora, não só pela DPU, mas também por todo legitimado. Isso está na ação civil pública, na Lei da Ação Civil Pública e também no Código de Defesa do Consumidor. E, tudo bem, entretanto, nessas ações, aquele que integrar o polo passivo da relação processual não desfrutará do mesmo benefício, correto, jurisprudência do STJ, que diz que esse benefício não se estende ao polo passivo da ação coletiva, apenas para os legitimados ativos. Então, correto, grau de dificuldade aqui 2. Vamos lá. 40. A requerimento do credor, pode ser determinado prazo judicial para que o executado ou terceiro apresente documentos que estejam em seu poder com o objetivo de acerto nos cálculos dos valores decorrentes da obrigação contida em sentença. Tudo bem, isso está no CPC. CPC 2015. Existe essa providência judicial. O juiz, ele, no caso, intima o devedor para apresentar o documento a fim de acertar os cálculos que vão ser executados. Aí diz: para a fase de execução,
Havendo descumprimento injustificado do prazo arbitrado, não fluirá o prazo prescricional para a execução ou cumprimento da sentença. Item errado, eu vou explicar por quê. Primeiro, quem assistiu meus vídeos ou quem assiste meus vídeos aqui no YouTube, viu que eu comentei uma jurisprudência recente do STJ sobre esse ponto. E quem assistiu esse vídeo certamente acertou essa questão também. Por quê? Nós temos o seguinte, se a questão fosse no CPC de 73, ela estaria correta, porque no CPC de 73, o credor, ele dependia da demonstração do cálculo de documentos do devedor. Então, se para a feitura dos cálculos o credor exequente precisasse dos documentos do réu, ou réu executado, enquanto o réu não apresentasse esses documentos, o credor ficava impossibilitado de iniciar a execução, então suspenso estava o prazo prescricional. No CPC de 2015, não. O juiz estabelece prazo para que o terceiro ou executado apresente o documento. Se isso for descumprido de forma injustificada, o autor, autor exequente, ingressa com a execução e aí são considerados corretos os seus cálculos no caso de não apresentação dos documentos por parte do devedor. Então, no momento em que o CPC estabelece que vão ser considerados corretos os cálculos do autor credor, então ele não tem mais desculpa para ficar esperando os documentos do executado para que ele possa executar o valor. Se ele não apresentar a execução, conta-se o prazo prescricional e a sua pretensão executiva pode sim prescrever. Por quê? Ele precisa apresentar a execução, pedir para que o juiz intime o réu executado para apresentar os documentos. Em caso de não apresentação dos documentos, são considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor exequente, se, neste caso, o executado ou terceiro não apresentar documento. Razão pela qual, neste caso, vai fluir sim o prazo prescricional para a execução ou cumprimento da sentença, caso o credor não apresente os seus cálculos e não peça essa providência prevista no Código de Processo Civil. Então, essa questão estaria correta no CPC de 73, no de 2015 ela está incorreta. Eu coloco aqui como grau de dificuldade 4 para essa questão, porque você teria que conhecer tanto a disposição do CPC quanto a jurisprudência do STJ. Se você assistiu o meu vídeo aqui ou assiste meus vídeos aqui no YouTube, você teria matado essa questão aqui com muita tranquilidade. Vamos, portanto, agora ao 41. Julgado procedente pedido de benefício previdenciário em primeira e segunda instância, caso ocorra reforma em instância especial, ou seja, recurso especial ou recurso extraordinário, não poderá ser determinada a devolução de valores recebidos, tendo em vista a legítima expectativa de titularidade do direito, a possibilidade de execução de sentença após a confirmação da tese por acórdão e o fato de se tratar de recebente de boa-fé, correto a jurisprudência nesse sentido, ou seja, esse valor não seria devolvido principalmente pela expectativa legítima do direito e de titularidade dele e também pelo recebimento de boa-fé, é o que a jurisprudência determina. Ou seja, se o benefício foi recebido por decisão confirmada em segunda instância, deferida em primeira e confirmada em segunda, se houve reforma só na instância especial, como não há efeito suspensivo do recurso especial nem do recurso extraordinário, a parte recebe o benefício previdenciário e essa reforma na instância especial não gera a devolução dos valores recebidos, justamente porque existe expectativa acerca da titularidade do direito, a execução é possível porque não há efeito suspensivo do recurso especial ou extraordinário e, neste caso, o recebimento é considerado de boa-fé. A Fazenda Pública bate muito nisso, mas infelizmente a jurisprudência entende assim e assim permanece. Então, o grau de dificuldade para essa questão aqui eu colocaria como 3, bastaria conhecer a jurisprudência do STJ. Vamos aqui para o último item de processo civil da prova da DPU, o 42. Sob pena de ser julgado extemporâneo, portanto fora do prazo, o recurso especial interposto antes do julgamento de embargos de declaração deve ser ratificado, ainda que o resultado do julgamento anterior não seja alterado. Isso está errado. Lá em cima ele pediu para eu avaliar de acordo com a jurisprudência do STJ, mas isso decorre de lei. CPC 2015 diz explicitamente que, no caso, se eu apresentei recurso especial de uma decisão, a parte contrária apresentou embargos declaratórios, desses embargos declaratórios veio nova decisão que não modifica a anterior, eu não preciso ratificar o meu recurso especial, ele deve ser conhecido pelo STJ e ele deve ser entendido como recurso
dentro do prazo, portanto, tempestivo. Se esses embargos de declaração modificam a decisão, eu posso, neste caso, aditar o meu recurso especial com razões adicionais em relação à nova decisão, mas quando não há modificação, eu não preciso ratificá-lo, razão pela qual o item está equivocado e o grau de dificuldade aqui é 2, você teria que conhecer apenas a legislação no Código de Processo Civil 2015. Esses foram, portanto, os enunciados da prova de processo civil da Defensoria Pública da União 2017. Muito bem, essa foi a prova. Veja logo que lá no primeiro item eu estabeleci um grau de dificuldade de 1 a 5 para cada uma das questões. E aí qualifiquei cada uma das questões pelo grau de dificuldade, obviamente, na minha opinião, e somando tudo, dividido pelo número de itens, nós vamos chegar à média de 2,58 pontos de dificuldade na minha escala para a prova da Defensoria Pública da União Processo Civil 2017. Não foi uma prova difícil, foi uma prova justa, uma prova que cobrou bastante jurisprudência, que cobrou jurisprudência associada à legislação, o que tornou, nesse caso, algumas questões um pouco de difícil compreensão para que você possa efetivamente chegar a um resultado. Mas, no geral, com 2,58 pontos de média de dificuldade numa escala de 1 a 5, a prova foi bastante acessível, então muita gente ou fechou a prova ou chegou muito próximo disso. Espero que essa revisão ajude nos seus estudos e seja relevante especialmente para a sua preparação. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos.